Bom, gente, a gente vai falar sobre o Miguel Torga, né? Sobre agora a obra Novos Contos da Montanha. Pode passar, Dani. Bom, a gente trouxe alguns aspectos biográficos sobre ele, uma mini história da vida dele, né? O nome verdadeiro de Miguel Torga é Adolfo Corrêa da Rocha. Ele foi poeta, contista, ensaísta, romancista e dramaturgo. Ele nasceu em Portugal no dia 12 de agosto de 1907 e ele veio de uma família humilde. E aí, com apenas 10 anos, ele foi para Porto para trabalhar na casa de alguns familiares. E aí, ele trabalhou como porteiro, moço de recados, entre outros trabalhos. E aí, em 1918, ele foi para o seminário. Lá, ele estudou português, geografia, história, latim e alguns textos sagrados. E eu acho que essa parte é uma parte importante que a gente vai ver depois na escrita dele. Mas depois de um ano, ele desistiu de ser padre e saiu do seminário. E aí, em 1920, quando ele tinha apenas 13 anos, ele foi para o Brasil para trabalhar na fazenda de café de um tio em Minas Gerais. E aí ele estudou no seminário em Leopoldina. 5 anos depois ele retornou para Portugal, né, acompanhado do tio, e esse tio ele incentivou e custeou os estudos dele em Coimbra. E aí em 1928 ele começou a faculdade de medicina, onde ele se formou anos depois, mas no mesmo ano de ingresso da faculdade foi quando ele publicou sua primeira obra, a obra Ansiedade. E aí, em 1934, ele publicou A Terceira Voz, que aí foi quando ele passou a usar o pseudônimo de Miguel Torga, que o outro grupo explicou na última apresentação, né? E aí, em 1939, ele foi preso por algumas críticas ao regime franquista espanhol que ele fez no livro O Quarto Dia. Mas ele ficou só 3 meses na cadeia, né? E aí, 2 de fevereiro de 1940, ele foi liberado. Mas 17 de janeiro de 1995, Miguel Torga faleceu em Coimbra, em Portugal. Pode passar no próximo slide. Dani? Ah, obrigada. Um pouco mais sobre ele, né? Ele foi um dos mais importantes poetas do século XX. Ele tem mais de 50 obras publicadas. Ele ganhou vários prêmios importantes. Inclusive, ele foi candidato mais de uma vez ao Prêmio Nobel de Literatura. E aí também é importante destacar, né, que a gente já estudou um pouco sobre isso. Ele participou da revista Presença. Ele entrou para a revista 2 anos depois da sua criação, né, em 1929. Mas um ano depois, em 1930, ele pediu afastamento do grupo. E é importante também lembrar que com a publicação da revista, em 1927, teve o presencismo, né, que ocorreu ali na segunda fase do modernismo português, que foi bem importante. E aí, na sua dissertação de mestrado, Adriano Loureiro, ele destaca que Miguel Torga foi um dos mais importantes escritores do século XX e ele aparece situado entre o presencismo e o neorrealismo, porque ele ultrapassa as limitações desses movimentos literários. E porque, por meio de sua linguagem, engloba subjetivismo individual e compromisso social, conferindo à sua obra um caráter universalizante. Pode passar. Oi, gente. Agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre a obra. A gente trouxe essa frase que o autor escreve no prefácio da terceira edição de Novos Contos da Montanha, se dirigindo ao leitor, dizendo o seguinte: escrevo-te da montanha, do sítio onde medraram as raízes deste livro. Pode passar para o próximo slide, por favor. Obrigada. Essa obra ela foi publicada em 1944, na editora própria do Miguel Torga, e ela é uma coletânea composta por 22 narrativas breves, são 22 contos que se unem pelo detalhe de que todos retratam o ambiente da região de Trás-os-Montes, que é a província histórica de Portugal. Pode passar o próximo slide, por favor? Essas narrativas de Novos Contos da Montanha, elas formam uma linha de continuidade com a obra anterior, que foi publicada em 1941, que é só Contos da Montanha. A obra atual, Novos Contos da Montanha, é caracterizada com descrições neorrealistas, tem muita influência do humanismo, e o Miguel Torga ele busca envolver o leitor e fazer ele participar da realidade social e da questão existencial desse povo da montanha. Ele tem assim um objetivo de deixar à mostra as feridas sociais, dar visibilidade extraterritorial aos casos portugueses, mas ao mesmo tempo ele mantém o propósito, ele mantém o foco de construir a obra de arte do gênero literário, né? Ele usa
personagens e elementos locais. Ele inclui o solo e os costumes da região das montanhas. E com essa mistura, ele acaba fazendo um mosaico assim de representação de muitos tipos e figuras que caracterizam o habitante do Nordeste português, mas que também representam muito das figuras interioranas de qualquer outra localidade, inclusive localidade brasileira, se a gente for pensar. Por exemplo, a gente encontra nos contos a figura do valentão, a figura do padre, a esposa, tem caçador, tem andarilho. São todos personagens que têm vícios, que têm virtudes, e todos eles são retratados vivendo operando seus papéis assim nas suas vidas. Eles vivem todos de acordo com a circunstância cultural e social, e, em resumo, retrata assim pessoas, retrata culturas, fragilidades, coisas que vêm se reverberando ao longo dos tempos até hoje. É uma obra que engloba muito subjetivismo, como disse a Fernanda, individualidades, religiosidade, desculpa, e Tranquilo. compromisso social. Pode passar para o próximo slide. Agora eu vou falar um breve resumo assim de alguns dos contos. Eu selecionei 3: O Alma Grande, O Repouso e Natal. Posso interromper só um pouquinho? Aham. Gente, prestem atenção no Alma Grande. E se alguém tiver interesse, vá atrás desse conto e leia. É um dos contos mais perfeitos da literatura portuguesa. Desculpa, É, pode continuar. ele é muito legal mesmo. Eu vou falar daí sobre o Alma Grande, que é o conto que abre a história. E ele é difícil de resumir, mas eu vou tentar. Basicamente, ele conta a história de 3 personagens, que é o Alma Grande, que também é chamado de Abafador. Ele é uma espécie de assassino, que é especializado em eutanásia, vamos dizer assim. E eu acho que ele representa algo como a morte. Aí os outros atores principais são o Isaac e o Abel, que é filho do Isaac. Na história, o Isaac é acometido lá por uma febre intensa, e o médico desengana a família dele dizendo que, né, ele não vai sobreviver. Aí, no leito de morte, o Isaac recebe a visita do Abafador, que é o Alma Grande. Só que ele é assassino, experiente e tal, mas ele não consegue dar cabo da vida do Isaac, porque ele não contava que o Abel ia estar lá no momento da tentativa de assassinato, digamos assim, de eutanásia, e no fim acaba não acontecendo, assim, ele também percebe uma força ele percebe também uma força do Isaac, assim, dele não querer morrer e tal, e não dá certo, resumindo. Aí, no fim, começa a desenrolar a história e acontece toda uma reviravolta. O Abel conta por Isaac que o Alma Grande tentou fazer a eutanásia dele. E no fim, quem se torna o agressor é o Isaac, que recupera a saúde e mata o Alma Grande, também com a presença do Abel como testemunha. É mais legal, né, lendo o conto. A curiosidade do conto é que os nomes são referências a personagens bíblicos, e alguns fatos eu acho que também lembram um pouco assim a história de Abel e tal. O segundo conto é o conto Repouso, e ele conta as aventuras do valentão Joaquim Lomba. Ele é uma figura que aterrorizava os vilarejos, colecionava assassinatos. Todo mundo tinha medo dele, ninguém ousava desafiar ele, até que durante os festejos em comemoração à Senhora da Boa Morte, ele resolve atormentar lá o pessoal da festa, exige que toque a música preferida, que queime os fogos de artifício antes da hora, enfim, né? Não tinha o que fazer. E aí ele resolve encher o saco de um menino lá, pedir a cana, o doce dele, que o menino tinha conseguido. O menino tem 9 anos, ele se chama Antônio, e ele tinha conseguido pegar a cana naquelas barraquinhas de jogos. Só que o menino era, digamos assim, pesado, era bravo, e acaba contrariando o valentão, né? Ele chega a humilhar o valentão diante do povo,
E o resumo da história é que o Lomba, ele se sente tão humilhado e desrespeitado que ele acaba por se suicidar com um tiro na boca. Por último, o conto Natal, ele é bem tocante. Ele conta a saga do Garrinchas, é um andarilho que está no frio, nas montanhas, e que diante desse frio ele resolve entrar na igreja para se aquecer e ele não vê outra maneira senão de queimar o andor da procissão para fazer uma pequena fogueira para poder comer e se alimentar. Ele acaba pegando o andor da procissão, que é aquela coisa, tipo uma liteira que carregam os santos, né, no ombro. E aos olhos do Garrinchas, ele queimar o andor da procissão para se aquecer não é um gesto profano, não é maldoso, e ele acha que não vai desagradar as figuras bíblicas que estavam no presépio. E sem culpa nenhuma, assim, muito inocentemente, ele acaba ainda convidando a Mãe de Deus e o menino Jesus a participar da ceia dele, né, junto com ele. Depois, até quando o pessoal fala sobre a linguagem, o simbolismo da linguagem, a gente vê que esse conto, ele tem muito disso de aproximar, assim, por exemplo, a figura do menino Jesus e da Mãe de Deus, tirar um pouco desse lugar não humano e aproximar mais do lugar humano, né, da pessoa. E era isso, gente. Pode passar para o próximo slide. Então, nesse recorte, né, do nosso trabalho, a gente vai falar um pouco sobre o Taylorismo nos Novos Contos da Montanha, que o Taylorismo é basicamente uma das figuras de linguagem que vão ser retomadas mais para frente, mas é uma figura de linguagem que vai retratar a importância da terra, né, na narrativa construída pelo Miguel Torga. E aí, quando a gente chega no texto, a gente consegue ver que os espaços que eles são projetados, eles não são introduzidos apenas, né, para situar geograficamente os personagens. Claro que é muito importante, né, a gente saber da região, só que os espaços também são responsáveis por provocar ações dos personagens ou facilitar acontecimentos que são desenvolvidos ao longo da história, né? E a gente vai ver também que na narrativa, né, dos personagens a gente vai ver muito sobre as práticas socioculturais que são desenvolvidas, né, nesse espaço, né, que é o interior de Portugal, e também a descrição dessas paisagens transmontanas, né, que são basicamente passagens que têm a interferência do homem, né, a natureza a partir da interferência do homem. E aí o que a gente vai ver também, diferente não, né? Se difere e se aproxima muito do que os outros colegas apresentaram no primeiro conto dos bichos, é que nos bichos a gente vê muito uma humanização da terra, né? Uma humanização dos animais e etc. Aqui a gente vai ver um pouco disso na relação da terra-mãe, que a terra ela se coloca muito como a gênese, né, do homem, é como se o homem tivesse nascido da terra, né? Ele nasce e ele cultiva a terra para sobreviver, enfim. Mas a gente também vê uma fusão entre essa imagem do homem e da própria representação da terra, né? Uma vez que os personagens também vão se colocar muito como gélidos, né? Como pessoas frias em alguns momentos, assim como o ambiente das montanhas, de origem muito pobre, assim como a terra, que, enfim, muitas vezes vai ter recursos, sim, para sobreviver, mas poucos recursos, e sempre essa luta, né, do personagem para sobreviver, basicamente. Então, eles são apresentados muitas vezes como se fosse um só, claro que em características distintas, não sei se eu posso dizer distintas, mas que se associam muito, né, a partir da análise, enfim.
Isso, como a Dani falou, agora eu vou trazer alguns exemplos no próprio conto, assim, analisar como a gente encontra essas características. Então, primeiro aqui no Fronteira, né? Vou resumir um pouquinho a história para vocês. Conta sobre a história de uma aldeia que fica localizada num espaço extremamente pedregoso, assim. Então, a aldeia, essa terra não permite que os aldeões possam tenham atividade agrícola. Então, para sobreviver, né, eles dependem de contrabando da aldeia vizinha, que tinha espaço vegetativo, né? E o ponto central, assim, da história, o ápice, é o romance entre um dos guardas que ficava nas fronteiras da aldeia, meio que para controlar o contrabando, mas era, como é que eu posso dizer? Era para impedir, mas todos eles sabiam do contrabando e as pessoas faziam. Era mais um. Ai, como é que eu posso. Exatamente isso que tu disseste. Eles ficam lá para cuidar, mas o contrabando é permitido. O rei sabe, mas se isso não fosse realizado, né, aquela população ali morreria de fome, porque a única coisa que eles tinham ali era uma fonte de água. Então, enfim. Então é um romance, né, de um desses guardas com uma das contrabandistas e a união deles que gera uma vida, né? Eles têm um filho. Esse guarda ele é demitido, mas com o nascimento dessa criança, ele é como se tivesse dado um novo sentido à vida dele e ele passa a viver como os aldeões de fronteira. E também uma das características dessa relação com a terra que aparece nos Novos Contos da Montanha é justamente essa questão da natalidade, né? São aqui os 3 contos que a gente separou trazem essa questão da vida como uma nova visão assim de mundo, traz uma nova perspectiva para aquela realidade dura deles, né? Pode passar, Dani. Aqui no conto Sésamo é sobre um menino, né, que ouvia as histórias de um adulto sobre a montanha guardar um tesouro. E aí o conto se passa ele tentando abrir essa montanha, né? Ele usa a famosa frase "abra-te sésamo". E aí aqui o conto traz uma anedota de que a montanha está grávida desse tesouro. Então ele tenta fazer com que, né, o abra-te sésamo o nascimento do tesouro e a salvação deles ali. Mas, na verdade, o verdadeiro tesouro da montanha, como aparece no desfecho do conto, são os rebanhos, a vegetação deles, e aí o verdadeiro tesouro, ali quando ele se dá conta, é o nascimento de um bezerro. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho de quando ele se dá conta que não é possível abrir a montanha e, né, fazer o parto dela. Valeu-lhe a feliz condição de criança. Ele ainda chorar e já a mão do esquecimento a enxugar-lhe os olhos, breve como vem, breve se vai o pranto dos 10 anos. A ovelha chamava sempre, e o balido insistente acabou por acordá-lo para a realidade simples da sua vida de pastor. Ergueu-se, desceu da alta fraga enganadora, e de ouvido atento foi direto ao queixume. Olha, era rola, um cordeiro acabara de nascer e a mãe lambia-o. O outro estava ainda lá dentro, no mistério do ventre fechado. Então, assim ele se dá conta, né, que a beleza e todo o tesouro que ele tinha estava ali logo à frente. E então eu achei legal essa questão do mistério do ventre fechado, que por mais que ele não tenha conseguido abrir a montanha, né, fica ali aquela o questionamento se realmente não dava para abrir a montanha ou ele usou apenas as palavras erradas, ou, né, algo assim. Pode passar, Dani.
E sobre o que a Dani falou de a Terra ser a mãe, né? Eu trouxe aqui, a gente trouxe o conto Mariana, que conta a história de uma mulher. Ela é uma andarilha, né? Ela não tem destino, ela não é presa à Terra, né? Ela vive livre e ela tem relações sexuais sem compromisso com os homens que ela encontra, tá? E aí, e com eles, ela tem ela tem vários filhos. A cada encontro com um homem, dali nasce, ela gera uma criança. E eu gostei muito que eu queria dar um destaque para ele, porque aqui Mariana é posta apenas como, não apenas, mas ela, na maioria das análises sobre esse conto, a Mariana, ela busca apenas ser fertilizada, né? Então, a ideia, gente, desculpa, eu tô nervosa. Não, tranquila, tá bem, mas, tranquila. Obrigada. Mas assim, então, a Mariana seria o ventre da Terra, né? E os homens a semeiam. Então, ela vive nessa busca de ser fertilizada, que é o que dá energia a ela, é o que a mantém viva, né? Então, assim, tipo, a cada parada dela, que ela tenha uma relação sexual com o homem, é como se ela se energizasse com a fertilização do ventre dela e pudesse prosseguir nessa jornada dela sem destino. Mas também que aparece assim como se os homens usassem ela como objeto de prazer. Mas, na verdade, é Mariana que escolhe, que usa eles para conseguir ter os seus filhos, né? Então, tipo assim, não é, e ela é ela que escolhe, é ela que decide. Tanto é que em uma das passagens, agora, acho que é essa aqui, até aqui. Não, é uma outra que eu tinha separado. Um dos homens pede para ela ficar e ela simplesmente levanta, pega os filhos e vai embora. Então, ela eu achei bem, gostei bastante, porque o conto foi de 1944, né? Então não era uma possibilidade para as mulheres da época, né? E aqui também a relação dela com os homens é porque nenhum deles queria ir com ela, né? Como eu falei agora, eles pedem para ela ficar, mas nenhum deles vai. Eles são presos à terra e ela leva a terra consigo. Eu achei muito legal esse conto. E aí aqui eu trouxe um trechinho sobre como essa liberdade da Mariana, né? Ó, em qualquer mata miúda paria naturalmente e através de qualquer parede recebia a seiva de uma nova vida. Não, nem entendia o rapaz a gabar os lameios de Constantin, nem a sensualidade do Jeremias manso, a querer fazer dela um simples instrumento de prazer. Outra vez pedia ele a ovelha erguer-se honesta e pura como leiva semeada. Nem sequer respondeu. Saiu do centeio, pôs-se à frente da ninhada e retornou ao caminho de sua aventura, só em Ordonho abrandou a marcha, né? E uma outra passagem que faz bem, expressa bem essa relação dela ser a terra e o homem a semear. Essa aqui, eu não trouxe no slide, mas eu tenho ela aqui comigo, só um minutinho. Aqui. Que, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo homem que ela encontra. A enxada nas mãos do trabalhador deu o golpe à terra fofa, como uma mulher sôfrega de amor. Bebeu de um trago, a levada que a beijou. Aonde é a ida? Perguntou o Júlio da Leira, enquanto a nascente ia acalmando a embalga. Então a terra seria Mariana, né, seria a mulher, e a enxada fecunda a terra seria o homem plantando a sua semente. Pode passar. E aí é um trecho, né, de quantos ofícios há no mundo, o mais belo e o mais trágico é o de criar arte.
É ele o único onde um dia não pode ser igual ao que se passou. O artista tem a condenação e o dom de nunca poder automatizar a mão, a gosto, os olhos, a enxada, quando deixa de descobrir, de sofrer, a dúvida de caminhar na incerteza e no desespero. Está perdido. Pode passar. Aí a construção do conto é a parte da Débora. Eu vou colocar no meu microfone o áudio dela. E aí vocês me falam se dá pra ouvir, como é que tá, qualquer coisa vocês me interrompam. Bom, eu sou a Débora. Oi, pessoal. Oi, prof. Bom dia. Bom, eu sou a Débora. Oi. E eu fiquei ali com um tópico que fala sobre a construção do conto. Como se dá a construção desses contos. Então, eu acho importante já começar ressaltando que toda a construção do conto está diretamente relacionada com o espaço onde se passavam ou se passam essas narrativas, tá? Então, esses contos, eles são bem breves e todas essas narrativas são focadas basicamente em família, Deus e pátria. Elas agregam ali um período de democracia e política portuguesa, retratando um Portugal do Estado Novo com uma grande crítica social. E o espaço de todos esses contos são na montanha portuguesa. Os habitantes dos contos, os personagens são habitantes da montanha portuguesa. E a montanha acaba sendo esse espaço que é distante da grande cidade, fica às margens, é um lugar onde nada vai para frente pela localização geográfica. E aí ali as relações são construídas e desenvolvidas basicamente, primeiramente, em nome a esse amor ao pedaço de terra instalado na montanha, aos seus e a sua família, o amor dos camponeses pelo chão e pela pátria é bem grande, é algo que está sempre muito destacado em todos os contos. É até um pouco emocionante de ver. Não sei, causa um pouco de inquietude, assim, dentro do peito, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu achei essa obra de verdade muito boa e meio que uma resistência, assim. Não sei muito bem explicar o que eu senti com essa obra, mas é interessante também que os personagens do conto, aqueles que ousavam a viver uma vida fora dali, fora da montanha, eles eram tratados como aqueles que se rebelavam contra o próprio chão, contra a sua própria terra. Então ali era um espaço social que basicamente determinava a vida desses personagens. E, bom, a construção dessa obra, um pouco ela amplia a dimensão dos problemas, assim, essa arte, né? Ela amplia um pouco menciona os problemas causados ali naquele espaço, naquela montanha. Ela constrói no leitor uma imagem do cotidiano da aldeia e meio que revela essa relação do homem com a natureza, o que acaba definindo aí o humanismo nos contos do Miguel Torga. Além disso, a inserção desses elementos da tradição e da cena regional, ela extrapola a descrição paisagística e fixa no processo de construção artística das próprias raízes. É interessante também, eu separei 2 excertos que eu acho que explica bem como se dão essas construções, como se dá essa construção. E o primeiro deles fala assim: a construção do conto se dá com cenas de avanço e recuo, diálogos construídos como pressão, concessões e um enredo latente de manobras secretas. Causa um pouquinho de nó na cabeça esse excerto, mas eu acho que explica bem assim o que a obra traz. Além disso, eu botei ali também um excerto final que fala que Torga
preenche habilmente o duplo objetivo de deixar à mostra as feridas sociais, assim dando visibilidade extraterritorial aos casos portugueses, ao mesmo tempo em que mantém um propósito de construir uma verdadeira obra de arte, conservando os atributos inerentes à trama do gênero literário. Bom, então, basicamente é isso. A construção do conto inteiro, de todos os contos do livro, se dão em cima disso, estão diretamente relacionados com o espaço, com a montanha, com a família, com Deus. Ademais dessa crítica social, né? Dessa crítica ao Estado Novo de Portugal. E acho que é isso. Reforçando aí tudo que as colegas apresentaram. Bom, então acho que é isso. Obrigada e até mais. Essa foi a apresentação da Débora e eu acho que pode passar. Bom, aqui a gente também vai falar um pouco sobre a linguagem, sobre o simbolismo da linguagem, né? Esse simbolismo, ele está destacado em 3 elementos diferentes, né? Ele traz 3 elementos nas suas obras, que é é sempre telurismo, sempre me confundo essa palavra, o religioso e o sofrimento humanístico. Pode passar. Bom, o telurismo, ele vai se dar através do que todos os colegas falaram até agora, né? É algo muito presente, essa ligação com a terra, e o telurismo, ele traz isso, né? O autor, ele usa o telurismo para utilizar de alguns elementos reais, como da cultura, da terra, os habitantes do solo. Ele traz dos montes um objeto que faz coincidir com a representatividade de uma natureza e de um lugar universal, né? A linguagem econômica ajuda a tornar este lugar universal. E aí a terra, ela representa a vida humana enraizada. Ela lembra muito a abertura da Bíblia também, essa relação da terra com o religioso também está presente aqui, né? A abertura de Gênesis, onde o homem ele é feito do pó, ele é feito da terra. Ele se utiliza de uma constantemente ele utiliza nome e representações bíblicas, né? Isso a gente consegue ver, e foi o que eu falei lá no começo. Eu acredito que tem essa relação pelo período que ele passou no seminário também, né? A gente consegue ver muita questão nas obras dele sobre isso. E aí também é destacado, né, que mesmo se utilizando de figuras locais, ele consegue representar o coletivo. Ele usa o nacionalismo como a exaltação das qualidades interiores. Bibi, pode continuar, se tu quiser. Bibiana? Oi? Gente? Oi? Estamos te ouvindo. Ué? Foi? Estamos te ouvindo. Foi. Foi. Ah, obrigada. Eu tava falando e não tava indo. Tá. Sobre o religioso, né? O autor traz muitos elementos sacros em prol ou em contato com o homem humano, né? É uma tentativa de aproximação do divino e do sacro com o homem, né? Ele também traz muitos elementos religiosos em quantidade com os elementos laicos, e também ele parece sim clamar, né? Ele chama por uma humanização do divino entre esses elementos religiosos. Sobre a questão sobre o sofrimento humanístico, ele está intimamente ligado com o, né? Desculpa, volta, né? O humanismo, né? Ele está ligado ao sofrimento humanístico. O indivíduo ele está sempre numa constante busca, assim, por uma explicação e uma solução para as inquietudes da vida. E aí a gente trouxe um exemplo do conto Repouso, né? Como a Bárbara já trouxe um resumo antes do Joaquim Lomba, que é um assassino, né? Que ele fica atormentando toda a aldeia. E ao ser contrariado pelo menino, né? Ele se vê em angústia ao perceber que ele não cabe no mundo ali reservado a ele, né? É a primeira vez que alguém contraria ele e ele se coloca em... Como é que eu posso dizer?
acho que num embate consigo mesmo, vamos dizer assim, e aí ele tenta se libertar no suicídio, né? Então, eu acho que é isso, assim, sobre o sofrimento humanístico, é bem como, né, ao sofrer ele tenta se libertar e se mata. É isso. Pode Obrigada, voltar. gente. Falta? Pode voltar só um pouquinho, que acho que tem um trecho que a Bibi não falou, Ah, sim. que é a questão ali que a gente destacou, né, de um artigo que a gente leu, que eu acho que representa bem o sofrimento humanístico, que é: em toda a conquista torguiana, a luta pela sobrevivência está às voltas com a violência, a crueldade, a austeridade das relações humanas, das comunidades transportas nos casos da montanha. Então, acho que isso resume bem como que aparece nos contos dele. E também é importante salientar que esses 3 elementos eles estão presentes em quase todos os contos do autor e são a marca da sua narrativa. E acho que é isso. Aí depois tem as referências. Muito bom, gente. Muito bom. Vocês mostraram muito bem a importância do Miguel Torga. E os Contos da Montanha tem sido uma referência da obra dele. Então, vocês mostraram tudo que é importante nos Novos Contos da Montanha e a importância do próprio Miguel Torga. Parabéns pelo trabalho de vocês. Achei excelente o trabalho. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o grupo? Nenhuma? Nenhum comentário? Pois bem, então o Miguel Torga é um dos autores mais importantes da literatura portuguesa. E ele tem uma importância tão grande que, no momento em que ele rompe com a presença, há uma espécie de enfraquecimento da presença. E ele se coloca exatamente numa posição intermediária entre a presença e o primeiro neorrealismo. Evidentemente, os grupos mostraram muito bem que é impossível, não há como ler a obra de Miguel Torga sem que apareça o ponto de vista ideológico, né? Pode não aparecer expresso politicamente, como o primeiro neorrealismo vai exigir, mas a parte ideológica aparece com relação à própria sociedade, né? E essa sociedade, embora ele fale lá da sua vila, essa sociedade do Trás-os-Montes, ela é muito... todas as vilas que lá existem são muito parecidas e têm os mesmos valores, sendo que o principal valor é efetivamente a questão do terrorismo, esse apego enorme à terra. E a terra nunca é só um espaço, né? É sempre a terra e suas gentes. Então, se diz com muita frequência que é o maior contista português, mas também se diz com maior frequência que o Miguel Torga, ele, na verdade, ele é um contista que se pode colocar tranquilamente entre os melhores contistas da literatura mundial. A estrutura do conto do Miguel Torga, de fato, é perfeita. A construção dos seus personagens é uma construção muito interessante. A gente vai descobrindo a história aos poucos, nunca há uma entrega total para o leitor. E os contos são contos que a gente pode dizer verdadeiramente antológicos, né? Antológicos no sentido de qualidade.
Como a presença pregava a arte pela arte, é óbvio que Miguel Torga não ia, de maneira alguma, fechar inteiramente com esse movimento, né? Pelo tipo de conto que ele faz. E ele tem uma obra imensa, e na obra dele também se salientam os diários. Os diários do Miguel Torga também são fascinantes da gente ler. Não sei de vocês, mas eu adoro cartas, livro de cartas, e adoro diários. Acho que a gente descobre coisas de época que são impressionantes. Então, o Miguel Torga sai, funda uma nova revista, que também não dura muito, ele é acompanhado por outros que também saem da presença, e a obra vai se aproximando, embora o simbolismo, a obra vai se aproximando cada vez mais do primeiro neorrealismo. Agora, o neorrealismo tem uma vinculação ideológica que é política, que é efetivamente política. O compromisso do Miguel Torga não é um compromisso político. O compromisso do Miguel Torga é com a sua terra e com as suas gentes. Alguma pergunta? Então, a gente vai agora para o... Agora eu devo clicar no meu nome, né? Cliquei no meu nome e torno-me o apresentador. Isso aí. Então, a gente vai começar a estudar hoje o primeiro neorrealismo, de certa forma. Ele tem a sua parcela de contribuição a esse primeiro neorrealismo. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Carregar uma apresentação. Ver se eu consigo. Não. Aí. Já chegarei lá. Uma apresentação tão bonita sobre o neorrealismo, quero apresentar aquela para vocês. Ver se consigo. Assim vocês não estão enxergando, né? A prof não tem que encerrar a apresentação do grupo antes? Ah, pode ser isso. Aí.
Bibiana consegue encerrar. Vamos ver outra. Daniela. Oi, prof. Consegue encerrar? Eu só tenho Tornei apresentador. Tá. Um segundo. Eu vou tentar sair, entrar de novo e ver se sai, porque eu não tô conseguindo aqui. Tá. Ah, fechei. Prof, quem sabe, tenta me colocar, deixa eu ver se eu consigo fechar. Não sei se vai dar certo, mas... Acho que fechou. Pra mim, pelo menos, tá aparecendo aqui a apresentação. Tá aparecendo para todo mundo? Aham. Vamos ver o que fazemos, então. Tá, eu vou ter que botar... Eu fiz uma apresentação tão bonita ontem, mas eu vou ter que botar a antiga. Tá, vamos ver agora. Agora tem que voltar a ser eu. Ok. Não consegui botar aquela que eu queria, mas, enfim, essa vai nos resolver. Vou aumentar a tela. Muito bem, não aumentou a tela. Vamos fechar aqui. Vamos lá. Bom, então, eu dizia para vocês que o Miguel Torga teve uma contribuição importante para o neorrealismo. Vocês estão ouvindo com eco? O áudio para mim tá bom. O áudio tá bom, só a sua imagem. É o meu, então. Tá, vamos ver se agora melhora para mim. Melhorou. Então, o Miguel Torga tem uma importância importante, ele fica entre
presencismo, mas com um pé muito mais adiantado no primeiro neorrealismo. O primeiro grande nome do neorrealismo é o nome de Alves Redol. Então a gente diz que em Portugal gosta muito dessa coisa de primeiro, segundo, terceiro. Vocês vejam que o modernismo teve o primeiro, que foi o modernismo simbolista, que foi o orfismo. Teve o segundo modernismo, que foi o presencismo. Então inicia o primeiro neorrealismo, que é lá pelos anos 40, e a grande figura é o Alves Redol, mas também tem um nome muito importante, que é o nome de Carlos de Oliveira. Carlos de Oliveira foi o que deu Casa nas Dunas. O segundo neorrealismo é a chamada geração de 50, que a gente conhece assim, com esse nome. Então, segundo neorrealismo, geração de 50, e é uma geração que eu diria para vocês, eu, Jane, acho que é a geração mais importante da literatura portuguesa do século XX. Porque é essa geração que vai abrir as portas para que surja um romance português da qualidade que surgiu. Desde a geração de Abril até Saramago, que faz uma literatura, uma corrida, digamos assim, por fora. E essa geração é do Augusto Abelaira, do José Cardoso Pires, Virgílio Ferreira. Essa geração é uma geração extremamente importante. Ela modifica o romance português. E a gente tem o terceiro neorrealismo, que é da década de 70, acompanha a Revolução dos Cravos, e a Revolução dos Cravos, embora ela não tenha sido feita pelo povo, tenha sido feita pelo exército, tem uma importância imensa, porque ela tem os seus reflexos, não só na ideologia. Portugal dorme na ditadura e acorda na democracia, mas também porque influi em todos os aspectos culturais e na literatura, nas artes de Portugal. E aí vocês já têm nomes que são muito conhecidos, né? Lobo Antunes, todo mundo conhece, é o antagonista por excelência do Jorge Amado, não, perdoe, do José Saramago, a Lídia Jorge, talvez hoje a maior escritora portuguesa contemporânea, mas também Almeida Faria, também Eduarda. E essa geração, que a gente chama de geração de Abril, ela também é chamada de geração da repensagem. Ela embarca na que faz a segunda geração e procura outras formas, procura um alargamento temático, mas trabalha fundamentalmente sobre a repensagem da história portuguesa imediata. Então, são 3 gerações distintas. A primeira geração fotografa a realidade, a segunda abre um pouco para pesquisa estética, modifica o romance, e a terceira geração, então, é a geração da repensagem e renova definitivamente, cria um horizonte de criação muito maior para o romance português. E eu queria, antes de iniciar
a falarmos sobre a primeira fase do neorrealismo, queria dizer para vocês que essa divisão não é uma divisão tranquila. A gente tem entre os críticos portugueses aqueles que entendem que o neorrealismo iniciou e terminou no Alves Redondo. E, portanto, o que vem depois dos anos 50 em diante seria uma coisa só. Mas não seria neorrealismo, seria outros nomes. Eu penso que, assim, para eu seguir a lógica da literatura portuguesa, que tem primeiro romantismo, segundo romantismo, terceiro romantismo, que tem primeiro modernismo, que tem segundo modernismo. Então, seguindo essa lógica de construção da literatura portuguesa e observando o próprio texto de cada um dos autores que fazem parte dessas gerações, eu tenho para dizer para vocês que a literatura portuguesa ainda é neorrealista. A base dessa literatura é, sim, o realismo. Então, por isso, eu entendo que são três fases riquíssimas, que rompem com tudo que vem antes, em termos de narrativa longa, e que marcam, a partir da metade do século XX, a literatura portuguesa definitivamente com uma criação, com uma inventividade que nós raramente temos no Brasil, raramente temos na literatura brasileira, e mais ainda, com extrema dificuldade, a gente vai ter literaturas geracionais. Literaturas geracionais, como Romance de Trinco, por exemplo. Hoje a gente não tem. A gente tem criações que são criações individuais. Isso tira um pouco da nossa força como literatura brasileira também. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Ok? Bom. Então a gente vivia, vejam bem, a gente vivia um momento de extremo lirismo, que é, sem sombra de dúvidas, o orfismo. E aí nós passamos em 27 para uma literatura, que é a literatura presencista, que é eminentemente psicológica, né? Mas que, sobretudo, tem lá no seu ideal que a literatura não pode carregar nenhuma carga ideológica, a literatura não pode ser um meio de. Ela tem que ser um fim em si próprio. Não pode ser um meio de colocar ideias políticas, ideias religiosas, ideias filosóficas, etc. A literatura não é uma bandeira. A literatura é a arte. Portanto, o que a presença prega é a arte pela arte. Só que há uma extrema modificação no panorama português e no panorama mundial. Ou melhor dizendo, a gente vai ter um panorama mundial e vai ter um reflexo direto na literatura portuguesa, porque tem um reflexo direto em Portugal. Então, vejam bem, em 1951, surge uma revista em Portugal, que é a primeira revista do Partido Comunista Português. E essa revista se chama Seara Nova. É ainda
um início de uma nova ideia política entrando em Portugal. Vai sofrer um empenhamento, né, PCB, no momento em que há um golpe de Estado que vem trazendo uma ditadura militar, que faz em 1928 Salazar o ministro das Finanças. Então, isso que coloca Portugal numa ditadura, e a ditadura, evidentemente, é uma ditadura de extrema-direita, termina abafando um pouco esse partido, que é o Partido Comunista Português, e termina abafando a própria revista, que é o seu veículo de divulgação, que é a revista Seara Nova. Em 1929, a gente tem o craque da Bolsa de Nova York. É muito complicado para Portugal o craque da Bolsa. Por quê? Portugal vivia muito daquilo o que havia nas colônias africanas, né? Então, quando há... E os produtos africanos, como diamante, como borracha, estavam sempre lá em cima, na Bolsa. Então, quando há o craque da Bolsa de Nova York, derruba a economia de tudo quanto é país. E, inclusive, do Portugal, ainda que tenha produtos que são produtos especiais para o mercado. Mesmo assim, em 1930, a gente tem a criação de uma outra revista, que é uma revista socialista e que nasce no Porto, que é a revista Pensamento. Essa revista também fica fechada, ela não tem possibilidade de atuar sobre a grande população, na medida em que 2 anos depois o Salazar se torna presidente do Conselho e, em 1933, institucionaliza, do ponto de vista jurídico, o Estado Novo. O que é o Estado Novo? O Estado Novo é um Estado totalitarista, é um Estado fascista, é um Estado de extrema-direita e que usa todas as formas para se manter no poder sem participação popular. Então, o que faz o Salazar? O Salazar forja, através do Estado Novo, desse Estado totalitário, ele forja uma identidade portuguesa. Ele cria uma identidade portuguesa. Com o objetivo de, nessa identidade, trazer o povo para o Estado Novo. Ora, uma identidade ela não pode ser criada. Sempre que se cria uma identidade do povo, essa identidade é uma falsa e frágil identidade, porque ela é uma identidade superficial. Ela é uma identidade criada, ela não é a identidade mesma do povo. Como é que ele faz isso? Ele começa a espalhar propagandas do Estado Novo para tudo quanto é lado, começa a mostrar e a bater muito em cima da ideia de que Portugal, este império que vai do Porto até o Timor, esse império é um império que não se desfaz. Ele é um império que mostra a grandiosidade do povo português. Ele foi construído pelos navegadores portugueses.
Então ele começa a bater nessa ideia de império, nós somos grandes, nós somos um povo conquistador, nós somos o povo que mostrou para o mundo uma outra geografia, portanto, nós somos o grande povo. Aquele mesmo povo ungido por Deus que aparece lá no Fernando Pessoa, né? Que aparece lá na mensagem do Fernando Pessoa. Então, é um povo escolhido por Deus, portanto, Estado da Igreja, sempre, o Estado e a Igreja caminham juntos nesse poder. Portugal é um povo escolhido, é uma grande nação que leva a civilização à barbárie na África, né? Através de guerras ou não, é isso que se leva à África. E ele começa a passar filmes para o povo, que são filmes assim, que mostram, olha, seu filho não teria emprego ontem, hoje ele tem emprego, o estado da casa, da comida, dá emprego, o Estado possibilita o avanço social, que não é verdade, mas ele vai colocando isso na cabeça. Ele tem uma inspiração muito grande no nazismo e em Hitler, e aí Hitler cria a juventude nazista, ele cria a juventude salazarista, que é uma geração preparada pelo totalitarismo para o totalitarismo. E ele cria também a PIDE, que é a polícia política de Portugal, e que é capaz de uma opressão, de uma repressão nunca vista. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas tem no YouTube um filme que se chama Páginas da Revolução. Páginas da Revolução nos mostra toda a opressão, toda a repressão, toda a vigilância sobre o funcionamento do Estado através da vigilância ao cidadão. Então, ele interfere no meio de comunicação, ele fecha revistas, ele fecha meios de comunicação. Tudo que existe é o Estado Novo. Manuela, para mim, o áudio não está cortando, mas para mim, ele tem um eco. E eu não tenho nenhum outro computador ou telefone ligado. Então, não sei dizer exatamente por quê. Mas eu tenho que esperar que o eco termine para falar. Estou tão devagar assim. Tá? Bom, então isso é o Estado Novo, e o Estado Novo chega de uma forma a arrasar, tendo como seu grande líder o Salazar. Mesmo assim, a esquerda não se conforma, e aí a gente vai ter, em 1964, vocês vejam que é um ano apenas, após a institucionalização do Estado Novo, a gente vai ter a criação das revistas marxistas. Então, surge em Lisboa a revista Gleba, surge a revista Outro Ritmo no Porto, surge a revista Ágora em Coimbra. Eu quero lembrar vocês que lá, quando vocês estudaram o Eça de Queiroz, ou seja, quando entra o realismo na literatura, a própria Europa tem que escolher entre dois socialismos. Curiosamente, toda a Europa escolheu o socialismo marxista. Prega a luta de classe.
E, curiosamente, ou talvez nem tanto, Portugal foi o país que escolheu o socialismo proudhoniano, que não prega uma guerra, uma luta de classes, mas que prega, e aí ele tem toda uma feição idealista, ele prega que a economia se transforme numa imensa cooperativa. E, sendo uma cooperativa, todos serão iguais, todos trabalharão em função dessa cooperativa e, a partir daí, os benefícios são de todo o povo, e com isso não há necessidade de uma luta de campo. Bom, e se mantém. O proudhonismo ele é trazido para Portugal pelo Antero de Quental, ele é abraçado pelo Eça de Queiroz, e é o que o realismo tem até que se chegue a esse momento. É um momento em que o socialismo marxista tem a sua crença na luta de classe, começa a tomar conta dos intelectuais, sobretudo daqueles ligados à esquerda, ligados a essas revistas novas, e ele vai substituindo aí entre os intelectuais e os criadores das revistas, ele vai substituindo o socialismo proudhoniano, ou proudhonismo. Pois bem, em 1966, 2 anos depois, a gente vai ter a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola teve um reflexo muito grande em Portugal, até porque os espanhóis fugiam para Portugal. E vocês podem encontrar de uma forma muito interessante essa questão da Guerra Espanhola lá, o Franco, se vocês lerem maravilhoso que é o ano da morte de Ricardo Reis do Saramago. Ele recorta jornais da época e que, portanto, falam da Guerra Civil Espanhola, o reflexo em Portugal, e coloca dentro do seu texto ficcional. É um trabalho primoroso. E eu diria para vocês, inclusive, do meu ponto de vista, em se tratando de estética, eu considero O Ano da Morte de Ricardo Reis o livro melhor acabado do Saramago. Pois bem, não bastasse isso, a gente vai ter em 1937 a criação do eixo Roma-Berlim-Tóquio e, evidentemente, logo em seguida, a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, a gente tem 2 grandes nações hegemônicas, e essas grandes nações hegemônicas são Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. A gente tem uma democracia, desde que perdure a hegemonia, e a gente tem, de outro lado, o comunismo. E essa Guerra Fria, ela afeta todo mundo, não é só a Europa, ela afeta todo mundo. Quer dizer, vocês vejam que em 1945 já se tinha o problema que se tem hoje. Na época se acreditava que assim, ou
o presidente dos Estados Unidos ou da União Soviética podia apertar um botão e, enfim, explodir o mundo. Vocês vejam que agora, que na semana passada, na semana passada, o Putin disse a mesma coisa. Ele não falou em botão vermelho, mas ele deixou bem clara a potencialidade de guerra e de armas nucleares que eles têm. Ou seja, se quiserem, eles destroem o mundo. E isso, na época de 40, já era muito forte. Então, se vocês olharem isso que acontece de 21 até 45 no mundo e em Portugal, vocês vão se dar conta de que é uma enorme modificação, tanto do ponto de vista ideológico quanto do ponto de vista econômico. Né? E isso termina levando Portugal a repensar a sua estética. Quer dizer, como é que poderia se manter dentro de um movimento que prega a arte pela arte, com tudo isso acontecendo? Não havia mais qualquer possibilidade. Então, a gente vai ter a publicação de Guy Bells. Eu disse para vocês, essas datas nunca são datas reais para início de um movimento, né? O movimento vai se preparando. Então, com toda aquela movimentação, o movimento do neorrealismo vai se preparando. E é extremamente importante o que o Alves Redol fala no prefácio do Guy Bells. Vejam bem o que ele diz. Guy Bells nasceu quando muitos morriam por nós. Não esqueçamos. Está falando da guerra, né? Seria absurdo, mesmo num mundo paradoxal, olvidar o que a esses devemos. Impõe-se recordar certas datas. Então, ele passa por uma série de datas, então algumas delas são essas que nós colocamos, e seguiu-se a Segunda Grande Guerra, que deixou no rastro do seu apocalipse 55 milhões de desaparecidos. Pressentiram, desde 1936, muitos homens desse tempo. Eu estava com eles. Guy Bells terminou nessa época e foi consciência alertada antes de ser romance. Essa frase ela é extremamente importante. Foi consciência alertada antes de ser romance. O que quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Que o que importa no romance é ser uma bandeira de luz e não sua parte estética. E ele continua. Quem o ler, portanto, deve ligá-lo às coordenadas da história de então. Só dessa forma saberá lê-lo na íntegra. Penso que fora do contexto social, do lugar e do tempo, não há obra literária que se compreenda a narrativa. Há exceções, sem dúvida, e muito honrosas, mas esta, pelo menos, nunca se libertará, e ainda bem, da hora trágica e consciente que a viu nascer.
este romance, isso também é extremamente importante, este romance não pretende ficar na literatura como obra de arte. Quer ser, antes de tudo, um documentário humano fixado no ribatejo, acima do tejo. Depois disso será o que os outros entenderem. Então, isso aparece na segunda edição de Caos, ele chama de Breve Memória para os que têm menos de 40 anos ou para quantos já esqueceram o que aconteceu em 39. Bom, isso já define para nós aquilo o que vai ser o ideário do primeiro neorrealismo. Quer dizer, o romance não pretende ficar na literatura como obra de arte. Ele quer ficar como um documentário humano. Isso é o norte a que devem seguir os escritores neorrealistas. Portanto, ele já se colocou, ele deixa muito claro aqui que ele é absolutamente contra o movimento presencista. Não sei por que isso aqui diminuiu. Bom, o que é o Guy Bels? A gente chama de Guy Bels aqueles trabalhadores que durante a colheita deixam seus lugares de origem e vêm trabalhar no ribatejo na colheita de arroz, sobretudo de arroz. E eles têm uma vida, evidentemente, muito pobre no lugar em que eles vivem, tanto que são obrigados a deixar sua terra para virem trabalhar na colheita de arroz. Ocorre que esse trabalho é um trabalho escravo. Né? Eles são tratados como se escravos fossem, eles são tratados como animais. Eles só têm que produzir, só têm que colher. E quando ficam doentes, e aí tem uma série de doenças, como a própria malária, eles têm que trabalhar até não aguentarem mais. Então, eles são verdadeiros animais e o Alves Doll faz a utilização da onomatopeia absolutamente perfeita, que nos faz pensar nos animais quando a gente está lendo as pessoas de Guy Bels. As mulheres, sobretudo as mulheres jovens e mais bonitas, elas são convidadas para trabalhar na casa do patrão. E nós todos sabemos o que significa trabalhar na casa do patrão. Trabalhar na casa do patrão significa dormir com o patrão, com os amigos do patrão, com quem. Então, elas vivem verdadeiro horror, porque toda vez que elas são convidadas, elas sabem o que vai acontecer. E o convite é um convite entre aspas. E esse convite, entre aspas, termina modificando a vida delas num todo e para sempre. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: elas saem, quando termina a colheita, elas saem lá do ribatejo, voltam para a sua terra, e na sua terra elas não têm mais nenhuma opção de vida a não ser a prostituição. Então ele vai denunciando a miséria do povo, ele vai denunciando toda a opressão que vivem os Guy Bels. Os Guy Bels não são vistos
com bons olhos pelas pessoas que vivem no batejo, os rabesianos, né? Porque, de uma certa forma, eles vêm competir, né, em termos de trabalho. E se há alguma aproximação, é uma pequena aproximação, é bonita, chega a ser meio lírica, com as crianças dos rabesianos. A consciência não fica por conta de todos esses personagens. Vejam bem, a gente tinha personagens individuais da presença, né? E aqui, no neorrealismo, a gente não tem personagens individuais. A gente tem personagens coletivos. E essa é uma das grandes alterações que se faz na literatura, além, obviamente, de ser um romance-reportagem. Enfim, o livro termina, eles saem da mesma forma que chegaram, um pouco mais destruídos, né, mais cansados, mais abatidos, voltam para sua terra, esperando que venha uma nova oportunidade de colheita, onde eles podem ganhar um dinheirinho e tentar sobreviver nas próximas estações. Isso é Gaibels, só para vocês que não leram poderem acompanhar o que ele chama reportagem. Ele faz uma reportagem, e é efetivamente uma reportagem em seus detalhes sobre a vida dos Gaibels. Bom, as influências do Redol são influências bem marcantes, e todas elas estão ligadas ao socialismo, a uma visão socialista do mundo. Então, assim, os autores brasileiros do romance de 30 e o romance de 30 é o responsável pela introdução do neorrealismo em Portugal. Hoje se diz muito claramente que, se não tivesse havido Jorge Amado, provavelmente não seria o primeiro neorrealismo português. Jorge Amado tem efetivamente toda essa importância para o neorrealismo português. Mas a influência, então, é do Jorge Amado, do José Lins do Rego, do Érico Veríssimo menos, e do Graciliano Ramos. Muito mais do pessoal lá do Nordeste do que do Sul. E mais tarde entra a influência do Guimarães Rosa. Eles também têm a influência do realismo socialista soviético. E o grande escritor a influenciar é o Gladkov, que escreveu Cemento. Dos autores franceses, Ragon e Éluard, dos autores do realismo crítico americano, Sinclair Lewis ou Steinbeck. E o Steinbeck eu acho que vocês conhecem, né? Das Vinhas da Ira, que foi inclusive transformado em um excelente filme. Os autores antifascistas italianos, como o Moravia, antinazistas alemães, como Brecht, e alguns poetas espanhóis, e aí, entre eles, o nome principal é Lorca. Né? Então, todos eles são socialistas, todos eles entendem que os homens são todos iguais. O ideário, e por isso
a gente pode falar, em primeiro, neorrealismo como geração, é o seguinte: eles oferecem uma alternativa ao socialismo utópico proudhoniano, que é aquele que é introduzido pelo Antero em pleno realismo, em 1870, e essa alternativa é o socialismo marxista-leninista, que também é chamado de novo humanismo ou neo-humanismo. O segundo item desse ideário é uma contestação muito forte ao ideário do presencismo. Eles não suportam a presença e por razões óbvias. Eu queria aumentar esse quadro, eu vou tentar aqui. Não vai. Depois vocês vão ver no filme, deem uma pausa e olhem com calma. Então, o presencismo, ele prega a arte pela arte. Quer dizer, a arte pela arte. Quer dizer, a arte como fim. Tudo começa e termina na arte. Ponto. O neorrealismo, ele traz e ele prega uma arte social. E o que é a arte social? A arte social é a arte como meio. Quer dizer, a arte é uma bandeira. Ela não começa e termina em si mesma apenas como arte. Ela é uma bandeira de uma ideia. No presencismo, se diz que a arte é inútil. Por que se diz que a arte é inútil? Porque é a arte pela arte. Né? E tudo que a gente vai ver no presencismo é simplesmente a arte. No neorrealismo, a gente vai ter a arte útil. Ou seja, a arte como uma bandeira de uma nova ideologia. No presencismo, a gente tem uma liberdade criadora. A arte me dá um universo de possibilidades de criação. No neorrealismo, a gente vai ter uma arte dirigida. E a arte dirigida, ela tem que estar voltada para o seu ideário. Então, que é a própria social. E que é o fato de se posicionar contra a presença e o fato de apresentar uma alternativa ao socialismo de Proudhon, que então era a presença certa em Portugal. No presencismo, como é a arte pela arte, a forma tem uma importância muito grande. A arte é estética, né? Então, e na estética, a forma tem uma importância grande. Agora, no neorrealismo, há a grande importância dada ao conteúdo, né? E por razões óbvias. É o conteúdo e não a forma que leva a uma nova ideologia. No presencismo, a gente percebe durante todo o tempo a abstenção, a alienação. A arte presencista, pelo seu próprio ideário, né, de ser uma arte apolítica, de ser uma arte que não discute política, que não discute filosofia, que não discute nenhuma ideologia mesmo,
ela produz sujeitos que são sujeitos alienados da sua própria realidade. O neorrealismo, ao contrário, ele não enseja a abstenção. O que ele quer é a participação e o que ele busca é o alinhamento. O presencismo, ele é muito mais dirigido ao indivíduo. E esse indivíduo, ele é um indivíduo selecionado, né? É um indivíduo que se interessa pela arte. No neorrealismo, a gente vai ter o interesse por uma produção literária que atinja a grande massa, uma vez que o objetivo é mudar a ideologia portuguesa. A arte pela arte, como ela é vinculada fundamentalmente ao objeto, ela traz consigo alguma coisa de desumanização, mas no sentido de que não trabalha pela humanização. Em contrapartida, o neorrealismo traz com ele um novo humanismo, na medida em que prega uma luta de classe, onde todos terão o mesmo tipo de vida. Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Algum comentário? Tem perguntas, diz a Fernanda. Bom, essa aula de hoje foi importante porque, assim, esse primeiro neorrealismo, e eu acho que é isso que eu quero que fique dessa aula, esse primeiro neorrealismo é uma primeira tentativa de uma mudança efetiva da mentalidade portuguesa. E mais ainda, essa primeira geração neorrealista, ela se coloca, se impõe contra o regime vigente, que é a ditadura salazarista. Então, essa, na verdade, é a sua grande importância. Ela passa a trabalhar com um personagem que é o coletivo. E esse personagem é a classe inteira. E aí a coisa começa a ficar difícil. Então, vocês imaginem assim, ao redor faz um romance de reportagem tratando de todo o sofrimento que os gaibéus passam, né, na colheita de arroz. Ele escreve todo um livro que traçou do sofrimento de um outro personagem coletivo, que é o pescador, né, mostrando todas as suas dificuldades, toda a sua miséria. E assim ele vai de classe em classe. Ora, chega um momento em que o primeiro neorrealismo se vê absolutamente engessado. Ele não tem mais para onde ir. Ele já falou de todas as classes, ele já carregou a sua bandeira. E, neste momento, começa a entrar uma segunda geração neorrealista, que é a geração de 50, e que volta em algumas coisas, mas, fundamentalmente, ela vem nesse caminho de transformação que é iniciado pelo neorrealismo. Não havendo mais perguntas,
E nenhum comentário. Eu quero agradecer a presença de vocês. Nós nos vemos novamente na próxima segunda-feira, onde a gente vai ter uma aula síncrona. Isso. Então, nessa aula síncrona, a gente vai estudar o segundo neorrealismo, seja a geração de 50, essa vai ser a minha parte. E logo em seguida, para ilustrar, a gente vai ter o seminário número 2, que é o seminário do Augusto Abelard.